Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na manhã de hoje. A gente vai começar nosso primeiro horário de atendimento, fazendo a oração de São Francisco, que é o patrão da nossa casa. Quem quiser cantar junto, a oração vai estar aqui na tela também. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Hoje quem vai fazer a palestra para a gente é a nossa companheira Flávia Piagentini. Aproveitem bem do que ela vai trazer para vocês de conhecimento aqui, tá bom? Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao Jefa, que Jesus esteja com todos nós. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês de um assunto bem legal, que eu gosto. Vou falar sobre 2 capítulos que a gente tem nesse livro aqui, que chama Conduta Espírita. É um livro de Valdo Vieira, psicografia de André Luiz, psicografado, né, pelo Espírito André Luiz, e teve ajuda também do Chico Xavier. Então, esse livrinho aqui, ele traz tem vários capítulos, assim, não traz diretrizes, né? Vamos começar aqui, ó. É uma obra onde André Luiz traz mensagens que buscam apenas aconselhar nós espíritas, ou não espíritas também, porque é um livro bem legal, que ele traz coisas bem simples do dia a dia, mas que às vezes a gente não percebe, né? Então, em várias situações do dia. E eu escolhi trazer 2 capítulos que tem muito a ver com o que a gente vive, o que a gente, né? Um talvez a gente viva mais, outro a gente ainda precisa de um despertar um pouquinho maior, mas eu trouxe justamente para a gente ter esse despertar com relação à natureza. Então não é um livro que traça as diretrizes, não é isso que você vai ter que seguir, né? O Corão, não. É um livro que aconselha, né? E esse livro é de 1960, ou seja, a gente já tinha isso sendo aconselhado por espíritos de peso do espiritismo, né? Então aqui, ó, vamos falar sobre o perante a natureza. Vem antes do perante os animais. Vou falar sobre 2 capítulos. Trouxe algumas citações que falam nos capítulos que eu achei mais importantes pra gente. Mas o livro, é o capítulo 32 e 33. O 32 ele começa com a natureza. Abençoa a natureza protegendo, quanto possível, todos os seres e todas as coisas na região em que respira. Preservar a pureza das fontes e a fertilidade do solo. Campo ajudado, pão garantido. Então, olha que interessante que é essa colocação, né? André Luiz já falava isso há mais de 60 anos atrás, para a gente ter essa percepção perante a natureza. Hoje, a gente já tem vocês todos, principalmente, já têm a percepção com relação aos animais, né? Com relação à importância deles, que são espíritos, que também merecem respeito, que merecem tratamento espiritual, por isso que estão aqui. Mas a gente tem que ir um pouco além disso, né?
Então, isso é um despertar mais à frente, mas que veio antes do capítulo, nos capítulos de aconselhamento, né? Então, a gente perceber a natureza que está à nossa volta, toda a criação, não só o ser humano, mas os animais e também a natureza, né? Então, lá, campo ajudado, pão garantido. Então, se a gente tem essa percepçãozinha, a gente começa com pequenas ações a tomar conta um pouquinho melhor das nossas árvores, das nossas plantas, né? E tentar passar isso adiante, que é muito importante, né? Às vezes a gente desenvolve isso e a gente vê o vizinho do lado varrendo o quintal, essas folhas aqui, enfim. Claro, né? Suja nosso quintal, mas olha a grandiosidade da natureza que a gente tem ao nosso redor. Talvez a gente enxergar de uma outra forma, né? Faz parte do ciclo da natureza cair folhas das árvores, né? Cooperar na ampliação dos pomares, auxiliar na arborização e no reflorestamento. A vida vegetal é moldura protetora da vida humana, nós estamos vendo isso, né? Quem tem acompanhado aí, todos nós temos acompanhado as enchentes. Essa semana mesmo, eu vi lá a Prefeitura de Campinas pedindo para as pessoas quebrarem as suas calçadas, um pedacinho, e colocar vegetação. Por quê? Porque a gente está acabando com tudo, a gente está acabando com todo o verde. Então, todas essas enchentes, muito é por conta desse excesso que a gente está fazendo, a gente está pondo cimento em tudo quanto é lugar, a gente precisa de um espacinho nas grandes cidades, são os piores problemas, né? Então, a gente tem que ter o cantinho, plantar mora em apartamento, mas tudo bem, você tem lá você vê hoje as pessoas com apartamento, enche de plantas, né? Mas principalmente para a gente poder deixar que a chuva faça o seu papel e não nos prejudique tanto, né? Então, desde 1960, cooperar na ampliação de pomares, auxiliar na arborização e no reflorestamento. Gente, isso é sensacional, a gente não tem muito isso, né? Prevenir-se contra a destruição e explorações abusivas, sejam elas de queima de campos. Olha aí, tudo que nós estamos vivendo hoje, né? Abate desordenado das árvores e o explosivo na pesca. Então, assim, tudo que a gente está vivendo hoje, esse monte de queimada, esse monte a gente não pensa mais, a gente vai cimentando, a gente vai arrancando a frente, vai tirando, né, acabando com as matas para a gente poder ter o gado, vai acabando com os nossos campos para a gente poder ter as casas, tudo cimentadinho, para a gente não ter problema com limpeza. Então, o respeito à criação constitui simples dever. Então, é isso que Deus quer da gente, né? Deus criou o ser humano, Deus criou os animais, Deus criou tudo que está à nossa volta, a natureza nos traz os alimentos, né? Então, a gente deve sim a Deus um respeito com relação aos nossos alimentos, pelo menos. Da onde vem? Vem da natureza, né? Então, a gente precisa sim respeitar todos os seres e tudo que tem à nossa volta. Olha lá, aplicar as forças naturais, aí a gente já entra, vou falar, né? Aplicar as forças naturais como auxiliares terapêuticos na cura das variadas doenças, principalmente o magnetismo puro dos campos e das praias, o ar livre e as águas medicinais. Gente, estamos voltando, quem acompanha aí, tá falando em grounding, né? Pisar, fazer o aterramento, não tá voltando isso? E as benzedeiras? Estão voltando, antigamente era só as avós, as ancestrais que faziam os benzimentos, hoje não. Eu já virei benzedeira, cara, eu já fiz curso, tem um monte de gente fazendo, então a gente tá tendo que trazer isso de volta pra gente, né? O contato com as ervas, mora em apartamento, planta a servinha lá, faz os seus banhos de ervas, tá voltando. Então a gente chegou num ponto que a gente tá tendo que voltar às nossas origens, dar valor para as pequenas coisas, para as pequenas plantas, para os animais, né? Porque a gente chegou num ponto que a gente não consegue mais caminhar. O progresso ele faz parte, sim, mas a gente perdeu um pouquinho o prumo, perdeu um pouquinho a noção do equilíbrio de tudo que a gente está fazendo, né? A gente precisa saber equilibrar o progresso com tudo que está ao nosso redor, e a natureza faz parte disso, né? Ó, toda a farmacopeia vem dos reservatórios da natureza, além de alimento, toda a cura vem. Todos os remédios que a gente consome hoje, quimicamente, sinteticamente, vieram de alguma planta. Pode ter certeza disso. Então, a gente esqueceu, né? Igual as carnes, a gente leva as crianças acham que as carnes vêm da bandeja do mercado. Eles não sabem o que vem atrás, né? E os remédios é a mesma coisa. A gente acha que vem ali do laboratório, mas o laboratório foi atrás da natureza. Se a gente não cuidar da natureza, a gente não vai ter mais remédio, a gente não vai ter mais alimento, a gente não vai ter nada. Então, pode parecer meio absurdo o que eu estou falando hoje aqui,
mas a hora que a gente desperta mesmo e fala, pô, peraí, faz sentido, né? Cada um no seu, né? Cada um no seu momento, mas que a gente fale sobre isso, porque no Centro Espírita vem falar de natureza, eu tô começando a falar sobre isso agora também. Há 2 anos atrás eu não trazia isso, essa é a primeira vez que eu tô falando sobre natureza aqui. Que eu achei no livro, é um livrinho que eu amo, cara, né? É um livrinho que fala dos animais, só que eu voltei e falei, nossa, meu, fala de natureza. E a gente vai entendendo que a criação divina é um todo. A gente faz parte, a gente realmente somos seres superiores em função da nossa inteligência. Deus nos colocou nessa condição para que a gente traga o progresso, para que a gente traga as curas, né? Medicina, ciência, mas a gente também precisa olhar o outro lado para que a gente faça o balanceamento de tudo, para que a gente consiga caminhar todos juntos, né? Toda a criação divina junto. E aí esse livrinho termina o capítulo 32, somos cooperadores de Deus, está na Bíblia, né? Então nós somos cooperadores de Deus. Deus nos criou, nós temos que cooperar, né? E aí agora a gente entra perante os animais. Ó, deixa eu mostrar para vocês o sumário. Conduta espírita, perante a mulher, perante o jovem, perante o médium, perante o lar, no trabalho, na sociedade, um monte, ó. Eu peguei esses 2, perante a natureza e os animais. Então, aconselha. E aí você dá uma lista e fala, nossa, acho que eu vou tentar fazer isso, porque realmente é legal, né? São boas práticas perante os nossos irmãos, e não só os nossos irmãos, os seres humanos, e sim animais e natureza também. Olá, perante os animais, gente, abster-se de maltratar, aprisionar ou sacrificar animais domésticos ou selvagens. Então, 1960 já estava, né? Olha o que a gente passa hoje de maltrato em animais. Agora os silvestres estão chegando perto da gente, a gente também vai lá e maltrata. O pessoal pega o saruê, dá paulada, pega a cobra, dá paulada. Então, assim, a gente precisa entender que fazem parte do nosso meio. E graças a Deus a gente hoje também já tem veterinários que cuidam desse tipo de animal, porque antigamente não tinham. Vocês percebem? Os domésticos estão se aproximando de nós, os selvagens também estão se aproximando de nós, e a medicina vem junto, né? Especialidades médicas, hoje a gente tem o cardiopata do animal, o pneumopata do animal, as especialidades médicas para os animais, e também para cuidar desses outros animais que também estão se aproximando de nós, né, como os animais selvagens. Também a gente está crescendo tanto que eles estão tendo que se aproximar da gente. Então, olha lá, animais selvagens, aves e peixes a título de recreação ou competições sanguinolentas do desportismo. Gente, a gente ainda tem rinha de animais, tem as brigas de galo. Nós estamos passando por um momento de transição que não mais será permitido e tolerado pelas pessoas, né? Às vezes você tem um vizinho lá que faz esse tipo de coisa, até então ninguém fala nada, mas hoje, com essa percepção que a gente tem, se você passa na rua e vê alguém maltratando um animal, você vai falar, o que você está fazendo? Né? Então vai ser natural da gente, a partir do momento que a gente tiver essa consciência, não pode maltratar um animal. Como já se viu colocar os pitbulls para brigarem entre si, para ver quem morre primeiro? Como já se viu colocar 2 galos para brigar? Cara, não sei, mas para mim isso eu acho que as pessoas devem se comover de uma certa forma, coitados, mas a gente está num progresso que vai chegar mais, isso não mais será possível, não mais será tolerado por qualquer um de nós, né? E para que isso aconteça, a gente tem que ter esse despertar mesmo, essa compaixão pelo próximo e não só o ser humano. O próximo animal doméstico, o próximo animal selvagem, viu o passarinho, larga lá, não, vou levar em alguém, vou tentar ajudar, né? Saroezinho, vamos ver o que dá para fazer. Tem muita gente, eu moro num condomínio de chácaras, tem gente que tem pavor de lagartixa. Cara, são bichos extremamente bons, né, são extremamente, comem os bichos que nos picam, a aranha, o mosquito, só que assim, não teve esse despertar, não, eu não gosto, eu tenho medo, o lagarto, ai, que horror. Gente, é só a gente aprender, a gente ter a sensibilidade, despertar a nossa sensibilidade para esses outros animais e não simplesmente, ai, que horror, né, e porque fazem parte da natureza, né, então a gente tem que começar a se despertar advertimentos que são verdadeiros delitos sob disfarce. Então, assim, as vaquejadas, acho que as touradas já foram, se não me engano, tá, não vai, proíbe, não proíbe, é cultural. É cultural. A gente tinha antigamente, o pessoal subia em cavalo e dava um flechado não, como é que fala? Quem matava o outro ser humano era o vencedor. Isso há quantos anos atrás? Nós éramos realmente muito grosseiros, muito brutos, muito
Hoje, você consegue pegar uma lança e dar no coração do seu colega? Não. Por quê? Porque nós tivemos um desenvolvimento moral. A nossa inteligência veio a ponto de que a gente conseguiu desenvolver uma sensibilidade com nós, seres humanos. E agora é o momento da gente desenvolver a nossa sensibilidade perante os animais, não só os domésticos, e perante os animais selvagens, perante aves, perante peixes. Ah, mas eu vou pescar lá, gente. Eles sentem. Não vou entrar nesse mérito aqui. Mas a gente, conforme a gente vai despertando, a gente vai vendo, vai lendo, artigos científicos falam, né? O peixe não tem um sistema nervoso, mas ele tem, ele sofre. Do jeito que a gente abate, sofre, né? E a natureza é a mesma coisa, as plantas. A gente precisa cuidar da natureza, né? Ver com outros olhos. Eu falo isso para meu marido mesmo. Um dia eu falei, antes de eu morrer, meu marido não vai mais reclamar das folhas que caem. Eu moro numa chácara, já falei, e meu marido, às vezes, ele vai, essas folhas aqui tem que varrer todo dia. Tem que varrer todo dia. Porque daqui a pouco elas vão dar folhas, novamente, daqui a pouco elas vão dar flores, que embelezam a nossa casa, daqui a pouco elas vão dar frutos que alimentam os pássaros, e daqui a pouco as folhas vão cair de novo, a gente vai ter que varrer. A gente escolheu estar ali perto delas, né? Então esse é o tipo de sensibilidade, não vou ter que varrer esse chão aqui, né? É entender a grandiosidade que tem por trás de uma planta, de uma árvore. E isso é importante demais, gente, abster-se de maltratar, aprisionar, sacrificar animais, a gente precisa desenvolver isso, né? A gente eu vejo passar do meu lado os caminhões de aves, de porcos, meu Deus do céu. Devagarinho a gente tem que olhar para aquilo e falar, opa, peraí, né? Não estou falando de comer ou não comer carne, sim pela compaixão de ver aquele ambiente passando por você, aquele caminhão, os porcos gritando, a gente começar a desenvolver, porque isso nos puxa outras coisas mais para frente, né? A gente se abrir para isso, né? Não do dia para a noite, não dessa encarnação para outra, não dessa vida, a gente se abrir para o novo, a gente se abrir para uma sensibilidade um pouco maior à nossa volta. Alguém já saiu de casa e viu uma árvore na frente de um prédio, de uma casa, e falou, cara, olha isso, vocês estão vendo os flamboyants? Alguém já viu flamboyant? Tá na época de flamboyant. Cara, gigantesco, maravilhoso, aquela coisa que nos traz muita sombra, e agora eles estão na época de flor. Gente, repara, vermelhos, como vocês verem aquele vermelhão que tem a época da primavera, olha com outros olhos, é esse despertar que eu tô falando. Fala, cara, só isso, que coisa linda, pode continuar o caminho. Mas tem esse despertar, né, pra gente começar, porque devagarinho a gente vai despertando, a gente vai abrindo devagar o nosso coração para essas coisas. É o que a gente precisa agora no mundo que a gente está vivendo. Tá muito... Eu li outro dia, 80% das pessoas hoje vivem por acordar, trabalhar, academia e volta pra cama e dorme. 80% das pessoas. Vocês não fazem parte disso, porque vocês estão aqui já. Ou seja, algum despertar já teve. Algum despertar, alguma sensibilidade já rolou aí, porque está aqui proporcionando o carinho, o respeito, o tratamento espiritual, que muita gente nem acredita, nem para si, quanto mais para os animais que vivem conosco, né? Então, 80% das pessoas ainda não tiveram nada. Então, se a gente começar a ter, exatamente, é um despertarzinho, assim, cada um tem na sua vida, assim, né? Perante a natureza, perante os animais, não só os animais domésticos. É um assunto bem difícil e bem parece maluco. Fala, nossa, olha o que ela tá falando. Mas aí, se você se permitir a isso, olha o flamboyant na rua, olha qualquer árvore, qualquer plantinha que você vê, qualquer jardim que alguma senhora passa na frente de casa, normalmente as senhoras têm mania de fazer, né? Deixar bonitinho. Olha, percebe a grandiosidade, a beleza, as cores. Já viram os gados em pasto, quando estiver fazendo alguma viagem? Tiram todas as árvores. Passem algum pasto que tenha uma outra árvore no verão, em épocas de 40 graus. Estão todos acumulados embaixo da árvore, né? Então eles também merecem ter as árvores, água fresca, o cuidado, né? Então é isso, eu falo, é um negócio muito, parece maluco, mas se a gente se despertar isso, olha lá, os gados estão debaixo da árvore, cara, eles também têm calor, eles têm o couro muito mais grosso, muito mais robustos que nós, né? A gente tomou já fica tudo roxo, eles não, fica vermelho. Eles são muito mais grotescos que a gente, nesse sentido de aguentar mais. Mas põe uma arvorezinha no pasto para eles. Até um outdoor, às vezes eu vejo um outdoor, eles estão tudo debaixo ali, né? Então é esse tipo de sensibilidade que a gente começa a despertar, cara, os caras têm calor também. No contato com animais, aqui devote estima, e não só os aqui devote estima, né? Governar os impulsos de proteção, de amor e carinho. Isso nem preciso falar para vocês, né? Olha só, todo mundo aqui abraçando, beijando, cuidando, trazendo,
né? Isso pra, tá vendo? Ó, você, cada um já tem, eu digo que tá cada um aqui. Eu falo mesmo, gente, toda palestra que eu falo, qualquer palestra que eu faço aqui, sempre dos animais, eu falo que cada um de vocês aqui já deve se sentir vencedor, tá? Porque só de estar aqui para um tratamento espiritual, mas eu vou lá tomar um passo também, mas de você trazer o seu animal, vocês já estão realmente a um passo à frente e vejam isso como um super elogio e como super já a consciência aberta para o novo, para o carinho do ser inferior e não só com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, né? Então eu faço sempre questão de parabenizar e de agradecer realmente a vocês, porque não são só vocês. Se vocês têm um vizinho, vocês comentam, vou lá tomar um passo, vou levar meu cachorro. O quê? Você vai levar um passo? Aquela pessoa vai com aquilo na cabeça. E um dia o cachorro dela vai ficar doente, ela vai te pedir indicação onde você levou o seu cachorro. Então vejam como vocês também são disseminadores do bem, gente. Né? Não sou só eu que estou falando aqui, ou a gente... Não, vocês vêm, vocês disseminam, quem está ao nosso redor vê o que acontece. Então eu sempre agradeço e peço que continue falando mesmo. Onde vai, mas toma passe, toma, e melhorou, melhora, dê o seu depoimento. Dê o seu depoimento. Eu falo que a gente devia ter o depoimento porque isso vira observação e fato mais para frente. Porque o nosso assunto ainda é bem novo no espiritismo. Tá bom? Esquivar-se de qualquer tirania sobre a vida animal ou por seu trabalho excessivo. O trabalho animal, ele existe. Os cavalos, eles trabalham, né, para trazer ecoterapia, para trazer divertimento, mas nada que a gente possa maltratar, por exemplo, os cavalos em Monte Verde, em Serra Negra, sei lá o quê. Aquilo é judiação, gente. Aquilo é judiação. A última vez que meu marido ousou pedir para passear a cavalo, por conta do meu filhinho, que hoje tem 12 anos, é pequenininho, a gente sempre costuma ir para Monte Verde. E aí meu filho, eu vou levar a cavalo. Pega lá 2 cavalos. Você vai andar a cavalo? Então me dá o outro. Eu fui andando o cavalo até a esquina e voltei. Nunca mais ele me pediu. Por quê? Porque a gente vai à noite para as pousadas e eles deixam os cavalos na estrada, dormindo na estrada. Eles prendem os cavalos, ou seja, não é bem cuidado. Não é bem cuidado. Então eu não vou proporcionar, não vou financiar um negócio desse, né? Agora, tem cavalo que é bem cuidado, tem cocheirinha, os cavalos precisam de trabalho. Tô falando cavalo, porque eu tô falando do cavalo, né? Porque eu lembrei dessa história de Monte Verde, que aí meu marido ficou bravo comigo, mas ele hoje me respeita. Aí a gente passa para ir para a pousada dormir quentinho lá, liga a lareira e eu falo, olha, lembra o cavalo, quantos cavalos que a gente viu? Que as pessoas que põem o cavalo 12, 14 horas para a gente passear lá, bonitinho, 100, 200 quilos em cima do cavalo, eles dormiram no relento, um baita frio que é Monte Verde. Não só Monte Verde, só Monte Verde porque é onde costumei. Né? Então esse tipo de sensibilidade, não é mais andar a cavalo, vê alguém que cuida bem, que guarda na cocheira à noite, moço, quantas horas por dia trabalho? Eu descanso, faço rodízio. Sou contra, gente, sou contra isso aqui, trabalho excessivo, porque o ser humano ele tem dessa, né, dá dinheiro pra ele, então bota lá o cavalo 14 horas pra andar, pra correr, porque tem gente que chega lá, todo mundo quer o seu passeio, e aí vai lá e dá, e faz o cachorro, o cavalo e sobe a montanha inteira e desce, aí pega outra pessoa, quer subir a montanha e desce, gente, isso é excessivo, então eu passei com o cavalo, peguei, fui até a esquina, meu marido olhou pra trás, ele não teve coragem, ele voltou, aí deu uma briga boa, né, mas e devagarinho eu fui falando. Aí, olha lá, 5 cavalos ali, mais 5 ali. Aquele frio de 5 graus. O uso edifica, o abuso destrói. Então, isso resume tudo. No socorro aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica. Isso aqui é o passe. É o que nós estamos trazendo para os nossos animais. Olha lá, 1960. O passe em animais tem 10 anos, gente. 15, 14 anos. Que foi começada a passe em animais, eu falei que foi a primeira casa em São Paulo, tem seus 14 anos. Isso aqui nós já estamos falando desde 1960. Por que a gente não dá passe em animal desde 1960, quando veio essa instruçãozinha? Gente, André Luiz, super peso no espiritismo. Por quê? Porque a gente ainda não tinha essa sensibilidade desenvolvida. A gente lia isso aqui e fala, para que animal? Não tem. Né? A gente já dava passe em seres humanos. Mas é o que eu digo, a nossa sensibilidade, a nossa inteligência, a nossa moral vai desenvolvendo e a gente vai despertando para outras coisas. Por isso que eu peço, desperte. A luz do bem deve fugir em todos os planos. Essa frase eu sempre uso quando eu vou falar em passe em animais. Essa não tem como. A luz do bem deve fugir em todos os planos. A todos nós, seres humanos, animais e a natureza também. Daqui a pouco a gente vai ver gente trazendo, daqui uns anos, gente, vamos falar de uma década, vai ter gente trazendo planta para tomar passe. Acredite, tá gravado. E finalizando, peguei essa frase aqui do Osho.
o novo ser humano encontrará sua religião na natureza. Gente, não tem outro caminho. O dia que a gente entender que a natureza faz parte da nossa vida, né? Porque quando a gente tem aquela, vai no final do ano pra praia, vai lá pular as ondinhas. É a natureza, gente. Vai lá fazer o ground, tira o sapato. Cientificamente comprovado o ground. Aquele aterramento que a gente tira o sapato e anda e pede. A gente troca elétrons, a gente se energiza, a gente troca. A natureza transmuta tudo e só troca o que é ruim pra gente, traz coisa boa. Né? Tá voltando tudo isso. Então a gente faz parte, nós somos parte de tudo isso, né? Então é isso, precisamos entender que o novo ser humano encontrará sua religião na natureza. A religião fomos nós que criamos. Existem várias. O importante é o amor, é o respeito a todos os seres, todas as criaturas. O dia que o homem entender isso, não haverá mais religião. Respeitamos, né? Porque cada um se sente bem aqui ou ali, mas o dia que e ó, o espiritismo é uma que fala da natureza e dos animais. Estamos começando a ver aí, padre aqui, padre ali, permitindo animal na... Antigamente você ia na porta de igreja, chutava o cachorro, sai, não pode entrar aqui. Hoje já estão começando a ser recebidos. Daqui a pouco vão dar hóstia para o animal, vocês vão ver. E daqui a uma década a gente vai ver plantas tomando paz. Hoje os passos já ficam... Então é isso, gente. Essa era a mensagem de hoje. Eu costumo falar muito de animais, mas hoje eu falei, eu vou levar, porque eu acho que já estamos preparados, né? A gente diz que as informações vão sendo trazidas da espiritualidade conforme a gente esteja aptos. Muitas pessoas aqui podem estar pensando, nossa, ela só está falando um absurdo. Mas um dia a gente vai despertar isso, e a gente precisa despertar isso, porque Deus nos deu o planeta com tudo, e a gente não pode destruir, a gente tem que cuidar. Tá bom? Agradeço, eu espero que cada um de vocês tenha o tratamento necessário, que receba o que veio em busca, tenham paciência. Deus abençoe. Muito obrigada.